A paz do Senhor a todos os irmãos, amém? Hoje nós vamos a Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 12. Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler os versos de 1 ao 12. Irmãos, eu vou pedir você, a gentileza, se você puder, se levantar, reverência à palavra do Senhor, depois eu prometo que você vai sentar, não vou te pedir para levantar novamente. Mas vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Quem já encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga o preciso da escola bíblica dominical. Se acusa aí, irmão, todo domingo, às 9 horas, nesse mesmo lugar, né? Você é nosso convidado especial. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e eu tenho ouvido que tem sido uma bênção, né? Então não deixe de participar desse estudo. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Só até aqui, mantenha a sua Bíblia aberta, mas vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse dia de culto, em que nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja para adorar e bendizer teu santo nome. Pai, nós te damos graça pelo privilégio que é nós termos a liberdade de declarar verdades tão maravilhosas acerca de quem o Senhor é aqui neste lugar, sem que ninguém nos persiga, sem que ninguém nos afronte, sem que ninguém tente nos silenciar. Ó Deus, que privilégio é podermos nos reunir num ambiente de culto tão agradável, aonde temos o conforto de nos sentarmos em bancos bem acomodados, com ventiladores, com um teto sobre nossas cabeças. Ó Pai, confortos esses que nem sempre nos damos conta, privilégios que nem sempre somos gratos diante do Senhor por termos. E nesse momento e diante dessa tua palavra, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo quanto o Senhor tem nos feito felizes, como teus filhos, por cada uma das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, tua igreja. Pedimos, ó Pai, que no nome de Jesus o Senhor possa falar aos nossos corações aqui nessa noite. Que o Senhor retire de nós tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que nos distancia do Senhor. Repreenda, ó Pai, toda ação diabólica, toda ação maligna, no intento de roubar de nós essa tua palavra. Que no nome de Jesus nosso coração possa estar aberto e como a boa terra receber a boa semente da tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, sua Bíblia aberta, para que você possa ir acompanhando. Por quê? Porque eu fiquei numa luta muito grande de como eu traria esse texto para os irmãos. Se eu traria de uma vez só, se eu traria ele picado, mas decidi a gente tratar dessa sessão de uma vez só. Então, vou tentar cobrir aí um grande espaço, um grande número de coisas que a gente precisa dizer, mas tentando também ser direto ao ponto, ser bem sucinto, para que a gente possa fechar toda essa sessão do 1 ao 12. Primeiro, irmãos, o que a gente precisa compreender aqui?
antes da gente entrar nesse texto, tá? Quero fazer um combinado com os irmãos. Você vai prestar bastante atenção em mim e depois que a gente engrenar aqui após a introdução, eu vou acelerar. Se você não ficar comigo, você vai perder a mensagem, tá bom? Então eu preciso que você... Obrigado, Lourenço. Preciso que você preste bastante atenção em mim, porque eu vou tentar... vou buscar vir explicando cada uma dessas bem-aventuranças que Jesus listou aqui. E a gente sempre aqui na igreja, a gente deixa para o final do sermão as propostas de aplicação para a vida, prática. Só que esse texto já é um texto prático. Então eu quero mostrar isso aqui. Então as nossas aplicações não vão ser no final, mas vão ser durante a exposição. E mais um motivo pelo qual eu peço que você preste bastante atenção para você não perder. Esse texto é um texto, embora seja um texto muito conhecido, é um texto difícil de ser interpretado e por isso há tantos erros na hora de interpretar esse texto. Tem muita coisa que se diz por aí e que não é o propósito do autor. Vou tentar explicar isso aqui também. E esse texto, aparentemente, ele é um paradoxo, porque Jesus fala de felicidade quando ele contrasta com situações tão difíceis da vida, como pobreza, fome, sede, situações que não deixariam ninguém feliz. Mas ele vai dizer que essas pessoas que seguirem essas bem-aventuranças serão felizes, são felizes. É disso que trata esse texto. Ele fala de bem-aventurado, significa a ideia de que essa pessoa é felicíssima. Ela é muito feliz. Ela tem uma felicidade que vem do próprio Deus. É isso que quer dizer bem-aventurado, feliz. Feliz é o homem. E que homem é esse? E aí eu vou mostrar isso aqui dentro do texto. Mas antes da gente entrar em cada versículo aqui, deixa eu explicar o que está acontecendo no geral. Porque o discurso de Jesus no monte não termina aqui. Ele vai se seguir pelos próximos capítulos. Ao longo de todo o capítulo 5, que é essa primeira parte do discurso, capítulo 5, o que está acontecendo? Jesus está colocando para os discípulos a natureza da verdadeira justiça. Da onde surge, da onde nasce, qual é a origem da verdadeira justiça. Então a gente precisa ter isso em mente. Vocês estão comigo? Amém? A primeira parte, ele está falando da onde vem, da onde surge a verdadeira justiça. Isso é importante. Sem isso, não dá para a gente entender as bem-aventuranças. Então, você precisa entender isso. Do que Jesus está falando no discurso? A natureza da verdadeira justiça. Da onde ela surge? Da onde ela nasce? Agora, por que isso, pastor? Por que falar da natureza de uma verdadeira justiça? Lembra que no final do nosso sermão domingo passado, eu falei que uma multidão agora começava a seguir Jesus. Uma multidão de pessoas começavam a vir a Cristo. Jesus começava a chamar seus discípulos. E agora ele vai começar a orientar esses discípulos. Ele vai começar a estabelecer as bases do cristianismo. E quando ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre essa natureza da justiça. Por quê? Porque já existem grupos religiosos em Israel. E esses grupos religiosos, como por exemplo os fariseus, são grupos que vão defender a prática da justiça como algo meramente exterior. Então, a justiça vem do que eu faço. De onde vem a justiça? Do que eu faço? Para esses grupos. Do que eu faço. Então, se eu cumpro o que diz a lei, eu então sou um homem justo. Então, a lei diz, não roube, eu não roubo, logo, sou um homem justo. Deu para entender? Sim? Agora, quando Jesus coloca essas bases sobre a verdadeira justiça, ele está falando, e isso vai em contraste com a proposta dos fariseus, dos líderes religiosos daquela época, porque a proposta de Jesus é de uma justiça que nasce do interior, de dentro do homem. E essa justiça que nasce do interior desse homem se revela em atos de justiça. Então, veja só, a palavra de Deus transforma o meu interior, certo? Transforma o meu interior, transforma o homem por dentro, quem ele é, e daí então, a maneira como ele passa a viver, passa a dar sinais dessa justiça. Deu para entender? Agora, olha o contraste. Os líderes religiosos, eles
são pessoas, na época de Jesus, que Jesus vai combater muito, vai criticar muito eles, porque eles falam de justiça o tempo inteiro, falam da obediência à lei de Deus o tempo todo. Só que Jesus vai falar que eles são como sepulcros caiados, ou seja, tem um exterior bonito, mas o interior tem um defunto lá dentro, tem um corpo morto. E o que Jesus está chamando a atenção? Bom, esses homens falam de justiça, mas dentro deles, eles são corrompidos, eles estão podres. Por isso, é importante a gente entender, compreender o início desse discurso de Jesus. O que ele está colocando e qual a importância do que ele está dizendo. É por isso que as multidões, quando ouvem Jesus falar, elas ficam admiradas, elas falam assim, ele prega diferente dos líderes religiosos do nosso tempo, porque ele fala como quem tem autoridade. Por que eles se surpreendem com a fala de Jesus? Porque o discurso é contrário. Jesus está propondo uma outra perspectiva, uma outra percepção do povo da onde deve nascer a justiça. Para Jesus, a justiça deve nascer do interior, desse homem que foi transformado pela palavra de Deus. Para Jesus é daí que vem a justiça verdadeira. Não basta para Jesus que você apenas obedeça a um determinado preceito. Não é suficiente para Jesus que você obedeça a determinadas regras. O cristianismo não é um conjunto de regras do que não fazer. O cristianismo não é isso. O cristianismo é quando a palavra de Deus muda o interior desse homem, muda o coração dele. E por uma natureza transformada, aí sim esse homem dá indícios, ele dá evidências, ele dá provas. Que provas são essas? Porque as suas atitudes são atitudes de justiça. Mas esse homem só tem atitudes de justiça porque o interior dele foi transformado. Ficou claro? Sim? Se você entendeu bem isso, meu irmão, você vai entender todas as próximas mensagens tranquilamente. Porque a gente vai seguir nas sessões do capítulo 5, então, entendido isso, fica muito mais fácil a gente compreender agora cada sessão desse texto. E a primeira parte são as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças eu dividi ela em 8. Alguns teólogos discutem sobre isso, mas eu acredito que existam 8 bem-aventuranças aqui. E elas estão divididas em 2 grupos de 4. As 4 primeiras bem-aventuranças, que são esses princípios da verdadeira justiça, e aqui conduzem um homem a uma vida de felicidade, a verdadeira felicidade. Então, o que são essas bem-aventuranças, né? O que são? A gente precisa responder essa pergunta logo de início. Essas bem-aventuranças são princípios dessa verdadeira justiça, princípios, que devem conduzir os discípulos de Jesus na busca por uma verdadeira felicidade. Então, o que nós vamos começar a tratar a partir de agora? Quais são os princípios que eu e você, como discípulos de Jesus, precisamos, devemos buscar, e esses princípios vão nos conduzir a uma vida verdadeiramente feliz. Amém? Então a gente podia até dar um título para esse sermão como A Busca da Felicidade. Não é o filme do Will Smith, mas vale a pena você prestar bastante atenção, né? Porque esses princípios vão nos conduzir a uma vida verdadeiramente feliz. E é por isso que nós precisamos compreender bem o que representam cada um desses princípios. Como eu ia dizendo, eles estão divididos em 4 grupos. O primeiro grupo, dos 4 primeiros, vão falar sobre a relação do homem e Deus. Então, princípios dessa verdadeira justiça que conduzem o homem no caminho da verdadeira felicidade na sua relação com Deus. Então, eles primeiros vão falar sobre o ser do indivíduo. Quem é esse homem que é bem-aventurado? Quem é esse homem que é feliz? Então, a gente está falando do ser, não do fazer, mas de quem eu sou. O que eu faço, ele vai falar depois. Primeiro, ele está falando de quem eu preciso ser, de como essa palavra precisa mudar quem eu sou. E aí, a sua lista começa primeiro falando sobre os pobres em espírito, ou pobres de espírito, né? Dependendo da sua tradução, pobres em espírito ou pobres de espírito. Veja só, é muito claro para nós que no meio daquela multidão que cercava Jesus ouvindo seu discurso, tinham pessoas pobres ali, certo? É fácil a gente perceber isso a partir do texto, né?
Pessoas de todo tipo estavam ali para ouvir Jesus. E essas pessoas, pobres no ponto de vista financeiro, né? Estou falando de não ter dinheiro. Quando elas ouvem isso, pobres de espírito é uma expressão que gera uma certa confusão. Você consegue entender isso? Pobre de espírito, o que é isso? Eu sou pobre, mas porque eu não tenho dinheiro, né? Agora, de espírito, o que esse mestre está tentando falar? O que esse tal de Jesus está tentando dizer? Jesus estava se referindo a um outro tipo de pobreza. A pobreza de um estado de carência espiritual. Falava sobre pobres de espírito, que são aqueles que reconhecem a sua condição de miséria espiritual. Então, pensem só os irmãos, assim como um pobre que reconhece a sua condição de pobreza financeira, ele vai em busca de alguém que o ajude por conta da sua miséria, né? Então ele pede, por exemplo, esmola, pede um pão, pede um alimento, pede um trocado, né? O pobre financeiro. Esse homem ou essa mulher que é pobre, que se reconhece como pobre espiritual, vai diante de Deus para reconhecer a sua miséria. E diz: Deus, eu não tenho com que pagar o seu favor. Deus, eu não tenho recursos em mim mesmo que possa pagar o seu perdão. Eu sou pobre, Deus. Não há nada em mim que eu possa oferecer ao Senhor pelaquilo que eu sei que o Senhor pode fazer por mim. Pelos benefícios, pelo teu amor, pela tua graça derramada, pela tua bondade. Então são pobres de espírito. Há uma carência espiritual aqui. E essas pessoas, esses pobres de espírito, são aqueles que estão conscientes e reconhecem os seus pecados diante de Deus. Eles não tentam ocultá-los, mas confessam ao Senhor e imploram pelo seu perdão e pela sua misericórdia. Esses, Jesus está dizendo que são felizes. Por que essas pessoas são felizes? Porque são esses que recebem o reino de Deus. Ele diz no final do versículo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Esses são felizes porque, embora os judeus esperassem um reino terreno, um reino sobre a terra, Jesus já havia declarado que o reino de Deus chegou, que o governo de Deus chegou. E essas pessoas que vão diante de Deus e reconhecem a sua miséria do pecado, a sua condição de pecadores, esses então recebem o governo de Deus dentro deles. Por reconhecerem a sua necessidade de Deus, Deus então os satisfaz, colocando dentro deles o seu espírito. Percebe? Então, um pobre de espírito é aquele que reconhece a sua condição de pecador. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender desse texto. Quem é pobre de espírito? O que reconhece diante de Deus a sua condição de pecador. Ele não esconde, ele não oculta, mas ele vai diante de Deus e diz: Senhor, eu pequei contra o Senhor e não há em mim recursos que possam pagar a ofensa que eu causei. Tem misericórdia de mim. Estende a tua mão para mim, o teu favor para mim. Agora veja como isso está ligado à segunda bem-aventurança. Ele diz, no verso 4, bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. E aí, de que choro é esse? Bom, o choro são daqueles que lamentam e derramam lágrimas por seus pecados. Se no primeiro momento ele disse que pobre de espírito, e eu falei para os irmãos, é aquele que reconhece diante de Deus a sua miséria, ele não só vai até aí, como ele dá um passo além e chora diante de Deus pelos seus pecados. Esse coração, o coração desse homem, ele está contrito diante de Deus por conta dos seus erros e imperfeições, por isso o choro. Bem-aventurado, feliz os que choram. Eles choram porque essas lágrimas são fruto de um coração que foi quebrantado. Era uma rocha, fruto do pecado, mas essa rocha foi quebrada. E agora as lágrimas brotam dessa rocha. Há um lamento. Esse lamento é fruto da contrição desse coração. E aí o texto vai dizer, pois serão o quê? Verso 4. Consolados. Que consolo é esse? Esse consolo é dado pelo Consolador, o Espírito Santo de Deus. Porque à medida em que esse homem e essa mulher choram diante de Deus pelos seus pecados, Deus então derrama sobre ele o Espírito Santo, que traz o refrigério para a sua alma, o alívio, a paz de saber que fui perdoado dos meus pecados. O perdão de Deus que é concedido ao pecador verdadeiramente arrependido. Olha como
a gente está progredindo. Esse homem se apresenta de Deus e diz: Senhor, eu sou um miserável, não há nada em mim que possa pagar o teu favor. E movido pela sua condição de pecador, ele vai às lágrimas diante de Deus. Esse choro não é um choro mero de emoções, não. Esse choro é fruto de um coração que é esmagado na presença de Deus. E então, esse homem, essa mulher, humilhado diante de Deus, contrito, quebrantado, recebe o consolo que vem do Senhor, o Consolador, que traz esse refrigério para a nossa alma. A alma que recebe esse alívio de dizer: glórias a Deus, louvado seja o Senhor, porque Ele concedeu o perdão dos meus pecados. Deus perdoou os meus pecados. Deus perdoou. Como diz Atos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Pense nesse versículo, vou repetir. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Não é o que está acontecendo aqui? Arrependido, convertido, quebrantado, para que sejam apagados os vossos pecados, perdoados, e venha um tempo de refrigério. Talvez você está aqui nessa noite, sua alma tem sido angustiada, sua alma tem vivido aflita, você vive em completa miséria, não a miséria apenas do dinheiro, talvez não esteja faltando nada na sua casa, e louvado seja Deus por isso, mas há uma miséria, uma carência espiritual muito grande que precisa ser saciada. E essa carência precisa dar lugar à confissão diante de Deus, a um quebrantamento diante de Deus. Há quanto tempo talvez você não chora pelos seus pecados? Veja como essa palavra é importante, irmãos. Como essa palavra é importante, sabe por quê? A gente chora por tanta coisa na vida. A gente chora pelos planos que não dão certo, sim ou não? A gente chora pelos sonhos que não são realizados. A gente chora por coisas tão triviais no nosso dia a dia, que nós parecemos como crianças diante de Deus, né? Reclamando e fazendo birra e pirraça, porque a gente está chorando porque o pai não deu o presente que a gente queria. A gente chora por tanta coisa. Só que o texto está nos conduzindo a um outro tipo de choro, e esse choro não pode faltar. Esse choro é o que conduz o homem à verdadeira felicidade, de forma que, se você quer realmente viver uma vida feliz na presença de Deus, a sua devoção precisa te conduzir ao choro, sim, às lágrimas, sim, por conta do nosso pecado. Esse choro precisa existir na vida do cristão. Esse choro vem de alguém que foi convencido da sua condição de pecador. Quando eu reconheço a minha miséria diante de Deus, e isso me traz as lágrimas, porque não há em mim recursos que possam pagar o seu favor. Depois ele fala sobre os humildes. Bem-aventurados os humildes, verso 5, porque esses herdarão a terra. Em algumas traduções, essa palavra humilde aparece como mansos. Talvez na sua Bíblia esteja escrito aí mansos. São aqueles que são pacientes, tardios em se irar. Ainda que eles não sejam tratados como deveriam, eles permanecem calmos, sem contestar, sem esbravejar ou brigar. Quando atacados, não revidam. Quando ofendidos, calam-se. Não se deixam contaminar pelo mal que lhes ataca. Assim, esses regenerados pelo Espírito Santo entrarão na terra santa, reservada para o povo de Deus. Jesus está falando que o manso é feliz. O manso é feliz. Aquele que, quando atacado, não revida. Quando ofendido, se cala. Irmãos, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu confesso a vocês, minhas pernas tremeram. Porque eu reconheço que isso é totalmente contrário à nossa natureza caída, sim ou não? O velho homem quer se levantar e quer se vingar quando é atacado, é ou não é? Ele quer se levantar e, numa explosão de fúria, ele quer disparar um monte, ele quer esbravejar, ele quer... Eu vou dizer tudo que está aqui, ó, eu vou lavar a alma. E aí Jesus está dizendo, olha, se você quer ser feliz, seja manso. Porque é esses que vão entrar na terra. Seja manso. Assim como Jesus, quando ofendido, não falou nada, se calou. Quando atacado, não revidou. Jesus tinha todo o poder. Você já pensou nisso? As bem-aventuranças, entenda, as bem-aventuranças, elas são encontradas de maneira perfeita em Cristo.
Isso precisa estar claro desde o início também. As bem-aventuranças são encontradas de maneira perfeita aonde, pastor? Em Cristo. Agora olha para Jesus. Jesus está diante dos seus acusadores e ele não abriu a boca. Ele estava sendo acusado injustamente como um criminoso que ele não era e ele não abriu a boca. Quando ferido, ele não reclamou. Ele foi agredido e atacado pelos nossos pecados, ferido, partido, torturado, esbofeteado, cuspiram no rosto de Jesus e ele não revidou. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, diz a palavra, ele não abriu a boca. Então Jesus é o exemplo do homem manso que eu e você deveríamos ser. Mas pastor, eu não consigo, eu também não. Deixa eu te dizer, isso é impossível. É impossível. A nossa natureza humana caída é impossível, mas para Deus nada é impossível. É por isso que Deus coloca dentro do homem regenerado uma nova natureza, a natureza espiritual. Porque para essa nova natureza isso é possível. Se você deixar se guiar nessa vida, nesse caminho, pelo princípio da mansidão, é permitir se guiar pelo Espírito Santo para que você não revide diante daqueles que lhe fazem mal. Olha, se tem uma coisa que estudar sobre essa palavra me ensinou sobre mansidão, é que a mansidão, ela não só é o fato de eu não responder a quem me fere, me machuca, mas eu não permitir que os ataques dos outros mudem quem eu sou. Transformem quem você é numa pessoa ruim. Porque o que pode acontecer nessa vida, infelizmente, é que você, de tantas vezes atacado, ofendido, agredido, você acabe permitindo que o mal que os outros fazem sobre você mudem quem você é. E não é assim que deve ser. Porque Jesus está falando, o caminho de felicidade é um caminho da mansidão. Então abandone a vontade de se vingar, abandone a vontade de revidar. Abandone a vontade de falar, de esbravejar e de brigar. Quando ofendido, cale-se. Quando atacado, não revide. Não se deixe contaminar pelo mal, mas vença o mal com o bem. Depois Jesus vai falar sobre os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, diz o verso 6. Provavelmente, muitos daqueles que ouviam Jesus dizer essas palavras não tinham o que comer. Então, essa era uma realidade que eles conheciam bem, não ter o que comer. Eles eram pobres, gente simples do povo. Jesus, então, usa essa necessidade fisiológica, comer e beber, como uma metáfora para enfatizar uma necessidade ainda mais excelente. Ué, como assim? Uma necessidade mais excelente do que comer e beber? A necessidade de fazer a vontade de Deus, porque é isso que significa fome e sede de justiça. Justiça, aqui, entenda-se como praticar aquilo que é vontade de Deus. Isso é justiça. Porque quando a gente está lendo esse texto, é muito comum a gente carrega uma opção de pressupostos e a gente derrama esses pressupostos nesse texto. E aí a gente vai pensar no conceito de justiça como os homens pensam, não é assim? O que é justiça pelo direito? Você ter o que é seu direito. Então, se você é seu direito, aquela propriedade, aquele bem, o que a justiça diz que é seu direito, então celebrar a justiça é você receber o que é seu direito. É você ter, fazer o que é seu direito, fazer ou ter, enfim. Agora, a justiça do que Jesus está falando não é a justiça aos olhos do mundo, onde cada um tem aquilo que lhe é devido. A justiça que Jesus está falando é a justiça de cumprir toda a vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus deseja para nós na sua palavra. E então esse homem e essa mulher têm fome, têm sede de fazer aquilo que é da vontade de Deus. Aí Jesus está falando que essa necessidade, essa fome, essa sede, que nasce no íntimo desse homem, dessa mulher, ela é mais excelente do que a fome e a sede de satisfazer o corpo físico. Ela é ainda superior. E ela é boa, que existe. Ele fala, feliz é esse homem. Feliz é um homem que tem fome, sim. Feliz é um homem, não um homem que tem fome de pão. Não é disso que Jesus está falando. Feliz é um homem que tem fome de fazer a vontade de Deus. Tem o desejo. Ele está faminto e sedento.
E assim ele deve viver, porque o seu interior, o desejo que brota do seu íntimo é obedecer à vontade do seu Pai. A sua alma suspira por uma vida santa, por praticar a justiça. Esses preferem tomar o caminho da obediência em busca de agradarem a Deus do que se aventurarem pelos atalhos do pecado e as suas armadilhas. A sua fome e sede de Deus serão saciadas, pois o próprio Deus lhes fartará a alma. Ele está dizendo, irmãos, eu e você precisamos ter isso como uma busca constante na nossa vida. Ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque a nossa natureza pecadora não quer isso. Você acha que a sua natureza pecadora quer ler a palavra? Você acha que a sua natureza pecadora, que você por si só tem o desejo de orar? Como eu disse aqui, você acha que você por si só vai ter o desejo de ser manso? De se calar quando te ofendem? De não revidar quando te atacam? Você acha que você por si só, pela sua carne, pela sua força do seu braço, vai ter vontade de vir ao culto, de cultuar a Deus, de viver uma vida santa? Não, irmão, isso é ridículo. Entenda, isso é ridículo. Porque a força para viver uma vida santa não está no seu braço, mas está no Espírito Santo que age dentro de nós. Filipenses 2,13 fala que o agir de Deus está sobre nós. Seu Espírito Santo muda nosso pensamento, as nossas vontades, as nossas ações, para nos conduzir à vontade de Deus. Então, se você reconhece dentro de você que existe em você uma vontade de fazer o que agrada a Deus, sinta-se feliz. Porque isso não seria natural. Isso não é natural, entende o que eu quero dizer? A nossa natureza caída, nesse mundo caído pelo pecado, a nossa natureza pecadora não quer isso. Não quer fazer a vontade de Deus, pelo contrário, ela é rebelde. Ela é contra tudo que vem da vontade de Deus. E aí ele está dizendo, olha, você é feliz se você no seu íntimo tem fome, tem sede de fazer a vontade de Deus. Brota dentro da sua alma suspira por obedecer ao Senhor, sinta-se feliz. E ele completa dizendo, porque eles serão saciados, ou seja, Deus então vai trazer esse contentamento nosso na alma, de poder realizar, de poder cumprir a vontade de Deus. Há um conflito dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Mas aí ele está dizendo, bom, você vai ser saciado, porque essa vontade que surge dentro de você, ela vai ser satisfeita. Deus é quem conduz os seus filhos, os verdadeiros discípulos de Jesus, ao centro da sua vontade, ele lhes farta a alma, permitindo com que esses homens e mulheres possam cumprir a vontade de Deus para as suas vidas. É isso que traz essa sensação de saciedade. Vou lembrar vocês um episódio. Quando Jesus multiplica os pães, passa algum tempo, lá no livro de João, não lembro da ordem certa dos fatos, o ponto é que os discípulos não têm nada para comer, vão até Jesus achando que ele está com fome, e ele não está com fome, e está trabalhando pelo reino de Deus, e ele se assusta e diz assim, bom, mas quem foi que trouxe pão para ele comer? E ele fala assim, o meu pão, a minha comida, fazer a vontade de Deus. Isso é se sentir saciado por estar vivendo aquilo que Deus deseja para mim e para você. É esse estado de contentamento. Jesus fala, você é feliz. As próximas 4 bem-aventuranças falam da nossa relação com o próximo. Primeiro, Jesus começa falando sobre os misericordiosos. Bem-aventurado os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é a capacidade de nos compadecermos com a dor e o sofrimento de alguém. Vou repetir isso aqui porque é importante. O que é misericórdia? Misericórdia é a capacidade de nos compadecermos com a dor e o sofrimento de alguém. Então eu vejo alguém que está sofrendo, eu encontro alguém no caminho que está sentindo dor e aquilo move o meu coração, aquilo compadece a minha alma na tentativa de tentar ajudar, de tentar de alguma maneira socorrer a pessoa. Mas também a misericórdia aqui
dentro dessa ideia de justiça que está sendo trabalhada ao longo de todo o discurso de Jesus, fala também de nós não imputarmos ao outro o castigo por alguma falta que ele tenha cometido. Então, eu estou trazendo para os irmãos 2 conceitos de misericórdia. Só para ficar claro, eu vou repetir. O primeiro, misericórdia é a capacidade de eu me compadecer com a dor de alguém. Ficou claro? Sim. Então, ao invés de eu fechar os olhos e falar, olha, cada um com seus problemas, eu me compadeço. A dor de alguém dói em mim e me move na direção de tentar suprir de alguma forma aquela necessidade. Esse é o primeiro conceito de justiça. O segundo conceito de justiça aqui é não atribuir a alguém aquilo que lhe é devido. Eu vou explicar isso melhor também aqui, para pegar um outro gancho. Na igreja a gente fala muito sobre graça, sim? E você já deve ter aprendido que graça é um favor, o quê? Imerecido. Graça é um favor imerecido. Pense nessas palavras. Graça é eu fazer por alguém aquilo que outra pessoa não merece. Então eu faço algo. Faço. E a outra pessoa não merece. Misericórdia é eu não fazer algo que você merece. Eu não fazer algo que você merece, isso é misericórdia. Exemplo, imagine que eu sou um rei e você lá no nosso reino cometeu um crime. Você cometeu um crime. E aí você vem diante de mim lá como rei e eu digo, o que você fez? Por que você fez isso? Você merece pelo seu crime o quê? A prisão ou até a morte, né? Dependendo do crime. Então você merece. É algo que você merece pela lei. Mas aí você vai lá e conta os seus argumentos e declara, bom, não foi minha intenção e tal, isso aconteceu, foi sem querer, e etc e tal. E eu digo assim, bom, então eu vou oferecer a você misericórdia. Ou seja, eu não vou fazer aquilo que pelo seu crime você merecia. Entende por que o profeta Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de quê? De não sermos consumidos? Dentro desse conceito fica fácil agora você entender aquela passagem. Por quê? Todos os dias o que eu mereço? A morte. Mas todos os dias, quando Deus me permite acordar mais uma manhã, Ele deixou de me oferecer aquilo que eu merecia. Isso é misericórdia. Então, ele não me condena. Ele não me extermina da face da terra. Ele permite que eu continue vivendo, mesmo que pelos meus pecados eu merecesse a morte. Isso é misericórdia. Agora, vamos voltar para o texto, porque ele está dizendo que não de Deus. Ele está falando assim, vocês são felizes se vocês forem misericordiosos. Porque ser misericordioso é oferecer ao outro o perdão, uma nova oportunidade. Dessa maneira, nós compreendemos que ninguém foi tão misericordioso como Jesus. Ele se compadeceu dos sofrimentos e da miséria dos homens, ele curou aleijados, cegos, mancos, ele se compadeceu dos que sofriam de toda sorte de doenças, ele se compadeceu dos que tinham fome. Então, Jesus foi misericordioso ao ponto de se compadecer com o sofrimento das pessoas e também lhes ofereceu uma nova oportunidade para viverem na presença de Deus, mesmo diante dos seus pecados. Por isso Jesus declarou aos seus discípulos que esses seriam felizes se seguissem o seu exemplo. Como? Sendo misericordiosos, oferecendo misericórdia aos homens. Quando nós oferecemos misericórdia aos homens, então nós compreenderíamos sobre a própria misericórdia de Deus que nós recebemos. Vou repetir, só para você entender esse final, porque olha o que diz o versículo, verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. E aí você pode interpretar de uma maneira errada, achando que aqui é uma barganha. Como assim, pastor? Bom, se eu for misericordioso com o irmão Eli, então Deus vai ser misericordioso comigo. Deu para entender? Mas não é isso que ele está dizendo. O que Jesus está dizendo é que na medida em que eu sou misericordioso com alguém, com, por exemplo, o irmão Eli, na medida em que eu
exerço misericórdia para com ele, ou me compadecendo pela dor, ou deixando de fazer algo que ele merecia por alguma coisa que ele tivesse feito contra mim, nesse momento eu compreendo um pouco mais sobre a misericórdia de Deus que está sobre nós. É dessa forma que nós alcançamos misericórdia. Porque quando você vive uma vida exercendo misericórdia, isso vai te permitir compreender melhor a misericórdia de Deus que está sobre você. Sabe, irmãos, se nós entendêssemos essa palavra, eu penso que muitos dos nossos maus julgamentos não existiriam. Porque se nós compreendêssemos a misericórdia que Deus derrama sobre nós, isso não me permitiria julgar o meu irmão com tanta facilidade. Porque se eu compreendo a minha miséria espiritual e compreendo o tamanho da misericórdia de Deus que está sobre mim, isso me faz olhar com mais compaixão os erros do meu irmão, como diz a canção. Olhando com compaixão, né? A palavra agora me fugiu do cantor, do hino. Né? Olhar com simpatia. Simpatia é a palavra que o hino usa. O erro do irmão. Quando é que eu consigo fazer isso? Quando eu tenho buscado viver uma vida com misericórdia. Deus me permite compreender a misericórdia. E aí eu consigo exercer misericórdia com você também. O sexto é os limpos de coração. Ele fala no verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. São aqueles cuja santidade não se limita a uma aparência exterior. Veja, limpos de coração, não apenas de aparência. Não apenas no lavar as mãos, né, antes de comer, como os fariseus diziam. Mas sim um desejo que brota do íntimo, que impele o homem a uma vida íntegra na presença de Deus. A conduta santa, portanto, deve nascer do coração. Vou repetir. A conduta santa deve nascer do coração e não se resumir apenas à pureza exterior. Vou repetir uma coisa que eu já disse aqui no início do sermão. A vida cristã não é um conjunto de regras do que não fazer. A vida santa nasce do coração, do interior, do íntimo, que é transformado pela palavra. A segunda parte do versículo ele diz, pois verão a Deus. E aí tem duas implicações aqui. A primeira é que esses, porque vivem no temor do Senhor e em íntima comunhão, uma comunhão genuína com Deus, esses aí possuem uma compreensão maior da natureza de Deus. À medida em que eu vivo uma vida de santa, eu compreendo melhor quem é Deus. Deu para entender? Eu vivo uma vida limpa de coração. E isso me permite compreender quem Deus é. Santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu compreendo isso quando eu busco viver uma vida de santidade. Mas aqui também tem uma proposta, um olhar para o futuro, de uma visão que essas pessoas teriam no futuro da gloriosa majestade de Deus na eternidade. Então, aquele que busca viver uma vida santa nessa terra vai ter o privilégio de ver a Deus no futuro. É isso que eu estou dizendo. É isso que Jesus estava dizendo melhor, né? Corrigindo. Os pacificadores, verso 9, bem-aventurados os pacificadores, já estou terminando. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Preste atenção, porque esse verso também é muito bonito. Os pacificadores, quem são esses? Não se trata aqui apenas daqueles que são dotados de uma natureza pacífica. Tem essas pessoas, né? Que elas naturalmente são pacíficas. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de compreendê-las. Eu, Felipe, né? Tenho muita dificuldade de entender. Mas há aqueles irmãos que foram abençoados com uma natureza pacífica. Pacífica. Por outro lado, Jesus está falando também daqueles que, ainda que não tenham essa natureza pacífica, se esforçam pela paz. Lutam contra a sua própria natureza bélica para que haja paz no conflito. Percebe? Eles se esforçam para que haja paz em um mundo repleto de conflitos por todos os lados, onde todos parecem estar em guerra. Você já percebeu isso? Que o mundo à sua volta parece estar em guerra, e ele está. Segundo a palavra de Deus, o mundo está em verdadeiro conflito. E essa guerra começou lá no Éden, quando o homem fez guerra contra Deus. Então Jesus afirma que felizes são aqueles que se esforçam pela paz. Lembremos-nos, no entanto, que o maior conflito vivido pelo homem é o pecado, que o coloca em guerra contra Deus.
contra o seu próximo, contra si mesmo. Por isso a Bíblia nos diz que nós, os que cremos em Jesus, somos ministros da reconciliação, ou seja, promovendo paz entre Deus e os homens pela pregação do Evangelho de Cristo, de 2 Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 20. Do 18 ao 20. Divisa aí dos embaixadores do rei, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos ministros da reconciliação, pacificadores. Os discípulos de Jesus, os pacificadores, são ministros da reconciliação. Por quê? Porque o homem vive em guerra. Ele vive em guerra contra Deus, ele vive em guerra contra a natureza, ele vive em guerra contra o seu semelhante. O homem no mundo vive em guerra contra si mesmo. E o mundo, em guerra, precisa dos pacificadores, precisa que os verdadeiros discípulos de Jesus, como ministro da reconciliação, sejam verdadeiramente filhos de Deus. Ele fala, esses serão chamados filhos de Deus. Significa que nós não apenas seríamos reconhecidos como filhos de Deus, por conta da nossa atitude, como também nós nos faríamos à semelhança do próprio Cristo. E Cristo é chamado pelas Escrituras de o príncipe da paz. Não o príncipe da guerra, mas o príncipe da paz. Por que Jesus é o príncipe da paz? Porque ele veio celebrar a paz entre Deus e os homens por meio do seu sacrifício. Por isso Jesus é o príncipe da paz. Não é da paz do sentimento. Estou me sentindo em paz, pastor. Não, está falando de uma paz ainda muito mais necessária. Está falando de um estado de paz. Diferente de um estado de guerra que nós vivemos quando vivemos no pecado. Está falando de um estado de paz. Foi celebrada a paz, não há mais conflito. Por quê? Porque esse homem e essa mulher se reconciliou com Deus por meio de Jesus. E é essa paz que nós ministramos, é essa paz que nós anunciamos. Termino, a última é a bem-aventurança da perseguição por causa da justiça. Como pode ser feliz um homem que é perseguido? Parece um paradoxo, né? Ele diz assim, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O verdadeiro cristão, ele é feliz. No entanto, a sua fidelidade a Cristo resulta em perseguição por parte do mundo. Como disse o próprio Senhor Jesus em João capítulo 15, verso 18 a 19, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fostes do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. E essa perseguição que o mundo oferece à igreja se dá em duas frentes de batalha. A primeira, na nossa própria vida, e a segunda, na nossa honra. O verso 10 fala sobre a vida, e o verso 11 fala sobre a honra. O mundo sempre tentará ferir a igreja. E ferir aqui eu me refiro a matar mesmo. Os apóstolos, por exemplo, foram agredidos, torturados e martirizados. Mas lembra do episódio em que os discípulos são espancados? Em Atos capítulo, agora não me recordo se é o 4 ou 5, acho que é o final da sessão do 4. Lembra quando eles saem felizes, rindo? Lembram por que eles saem felizes? Eles dizem assim, porque Deus nos julgou dignos de apanharmos em nome de Jesus. Ou eles são muito loucos, ou eles realmente estavam falando de uma sensação de felicidade verdadeira, que nem sempre a gente consegue entender, mas que aqueles homens desfrutaram. E o texto vai dizer que perseguiram também assim os profetas que vieram antes deles. Os cristãos no primeiro século foram perseguidos e martirizados. Paulo apresenta à igreja de Corinto uma longa lista de ataques que sofreu, prisões, chicotadas, apedrejamento. Tudo por amor a Cristo e ao Evangelho. Além disso, o mundo atacará a honra da igreja. Insultos e mentiras são suas armas. É o que diz o texto. Ele fala assim, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurado quando vos insultarem e mentindo
disserem todo mal contra vós. Insultos e mentiras são armas de quem? Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, por isso, o mundo se vale das armas do diabo para atacar a honra da igreja e seus ministros. Insultos e mentiras são ataques que têm por objetivo tirar a credibilidade dos mensageiros para assim desacreditar o mundo da mensagem que eles carregam. Dá para entender isso? Então, eu ataco você, eu firo a sua honra para jogar sua credibilidade na lama para que as pessoas não ouçam o que você está dizendo. É assim que o mundo age, é assim que os filhos do diabo agem. Eles atacam a honra para descredibilizar os mensageiros. Mas ainda assim, Jesus fala que esses homens são felizes. Primeiro, porque esse sofrimento, por amor de Jesus, abriria um caminho para que outros também viessem ao conhecimento de Cristo. Quantos exemplos na história da igreja? São tantos que meu tempo já acabou. Já passei de 50 minutos pregando. Mas são tantos de homens que sofreram para que hoje eu e você tivéssemos uma Bíblia escrita em português. Você sabia que muita gente foi queimada por causa disso? Você sabia que seus irmãos em Cristo foram queimados vivos para que hoje você tivesse essa Bíblia aí na mão? Muitos foram presos, espancados, chicoteados, apedrejados, queimados, para que a gente tivesse a liberdade de ler a palavra de Deus na nossa própria língua. Olha que privilégio nós temos, porque o sofrimento desses homens abriu caminho no meio dessa selva densa. O sofrimento desses homens. Você sabia que para a gente estar nessa igreja aqui, nessa cidade, muitos irmãos em Cristo sofreram. Para que nessa cidade tivesse a presença dos evangélicos. Você sabia que na primeira igreja evangélica, que não foi a Batista, foi a Assembleia de Deus, aqui na cidade de Congonhas, quando os irmãos estavam lá construindo, de noite, pessoas mal intencionadas iam lá e roubavam, tiravam os tijolos e desfaziam o que eles estavam construindo para poder pregar a palavra de Deus. Você sabia disso? Não sabia, né? O sofrimento desses homens abriu caminho para nós. É por isso que eu e você não podemos nos acovardar diante dos sofrimentos da igreja. Que tipo de crente nós seríamos se quando chegasse a nossa vez nós não tivéssemos a mesma disposição? Que tipo de crente nós seríamos se quando chega a nossa vez nós nos acovardamos, negligenciamos, omitimos, dizemos que a responsabilidade não é nossa, não colaboramos, não ajudamos, não apoiamos? Que tipo de crente? Percebe? Que tipo de cristão seríamos nós se quando chega a nossa vez, pelo nosso bem-estar, não, estou cuidando da minha família, sabe como é? Preciso cuidar da minha família, muito trabalho, estudo, faculdade, pós-graduação, tal, quero progredir na carreira, aí eu não me dou, eu não me sacrifico, eu não me entrego, mas irmão, se você está aqui dentro dessa igreja, com toda certeza absoluta, alguém se sacrificou para abrir o caminho para você, para falar do amor de Jesus para você, para pregar para você, para entregar uma Bíblia para você, para fazer missões. Alguém fez. Agora chegou a nossa vez. Agora chegou a nossa vez. Pensa nisso, agora chegou a sua vez. Essa é a nossa geração. Essa é a nossa responsabilidade. Esse é o nosso tempo. Esse é o momento nosso de viver essas coisas. Bom seria se a gente tivesse um domingo só para falar disso. Talvez isso desse um choque de realidade enquanto nós nos acovardamos, mas Jesus está dizendo que nós seríamos felizes se abraçássemos esse sofrimento, em nome de abrir caminho para outras pessoas. Quanto seríamos felizes, porque no final dessa jornada receberiam o reino do céu. Ele fala, porque deles é o reino do céu, a salvação da sua alma. Depois ele fala que feliz, alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa no céu é grande. Grande. Por que aqueles homens enfrentaram tanto sofrimento, irmão? Por quê? Eles perderam tudo muitas vezes, abriram mão de tudo que tinham.
porque eles sabiam que o homem podia tirar a sua casa, podia tirar a sua roupa, podia matar a sua família, podia tirar a sua vida, mas não podia tirar de você a recompensa que estava no céu, reservada em Deus. Como Paulo disse, desde já a coroa da vitória está reservada para mim e para os que o amam, para os que amam a sua vinda. Paulo estava feliz diante do perigo de morte, porque ele fala assim: ninguém pode roubar a coroa que está reservada para mim. A salvação da minha alma ninguém pode tirar. E naquele momento eu creio que Paulo estava falando aquilo realmente repleto dessa felicidade que Jesus falou. Amados, nós devemos fazer desses princípios listados por Jesus o nosso alvo de vida. Eu espero que isso tenha ficado claro aqui hoje. Porque só assim nós seremos abençoados e realmente felizes aos olhos de Deus. As bem-aventuranças são princípios da verdadeira justiça, que devem agora nos conduzir a uma busca por uma felicidade verdadeira aos olhos de Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vou chamar o Ministério de Louvor